O vídeo começa com o Nate abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira se passando por um morador de rua. Ele aborda a garota pedindo um trocado. A mulher para e começa a ajudar ele. Nate então agradece a gentileza dela e pergunta por que dela ajudar pessoas como ele. Ela diz que conquistou muitas coisas e que gosta de ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte. Nate novamente agradece e começa a contar um pouco de sua história. Ele fala que tinha uma empresa muito bem sucedida com vários funcionários e tudo ia muito bem. Mas após alguns anos, os seus funcionários foram saindo e o deixando e ele acabou se afundando em dívidas e perdeu tudo que ele conquistou desde sua empresa até a sua casa. A garota fica muito comovida com a história do rapaz e o ajuda com mais uma quantia. O rapaz agradece a gentileza da mulher e pergunta um pouco sobre ela. Ela diz que nasceu na cidade do norte, mas se mudou para cá por não ter muitas oportunidades lá onde que ela morava. Então ela fala que entrou numa empresa como funcionária e conquistou várias coisas. Após essa conversa, chega um funcionário de Nate disfarçado com uma Ferrari. O funcionário estaciona o carro perto de Nate e vai para perto do rapaz, então ele começa a zombar de Nate, falando que suas roupas são muito feias e que ele está muito sujo. Mas após ele falar isso, a garota defende o Nate, falando para o rapaz não falar daquele jeito com ele. O funcionário de Nate pergunta o porquê da garota está defendendo o rapaz, mesmo ele estando naquelas condições. Então a mulher responde que Nate também é um ser humano e deve ser tratado com respeito. Nate agradece a garota por defendê-lo, mas seu funcionário começa a dar em cima da mulher, mas ela recusa e dá um fora nele. Em seguida, ela diz que iria buscar o seu carro para Nate dar uma volta com ela. Alguns minutos se passam e Nate já tinha perdido as esperanças, achando que a garota não iria mais voltar. Mas se passa alguns minutos e a garota chega em um super carro de luxo. Nate fica surpreso com o carro dela e ela chama um rapaz para dar uma volta com ele pela cidade. O youtuber aceita e entra no carro com ela. Já dentro do carro eles conversam e Nate decide contar a verdade para a mulher. Ele fala que na verdade aquela Ferrari é dele e aquele rapaz é o seu funcionário. E ele só estava fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira. A garota fica surpresa, mas não entende muito. Nate então agradece a gentileza dela e fala que o mundo precisa de mais pessoas como ela. E fala que ela passou no seu teste. O rapaz pega o número da garota e fala que qualquer dia vai chamar ela para eles saírem para comer algo. A mulher aceita e Nate desce do carro e se despede dela. Em seguida, a garota vai embora em seu carro de luxo. O vídeo começa com o Nai abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira. O YouTube aborda a mulher perguntando como ela está, mas a mulher não dá atenção para o rapaz e começa a zombar dele, falando que suas roupas são velhas e falsas. Mas mesmo assim, o YouTube continua tentando conversar com ela e elogia ela dizendo que ela é muito linda. Mas a garota volta a zombar do rapaz, falando sobre suas roupas serem velhas e falsas e sujas. Em seguida, o YouTube aceita o não da garota e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê a nave que Nai estava, volta na mesma hora querendo conversar com ele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele responde para ela que sim. A garota fica surpresa e já vai perguntando se ela poderia dar uma volta em seu carro. Mas Nai logo a questiona, dizendo que agora há pouco ela não tinha dado a menor moral para ele. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não ter dado uma chance para ele. O YouTube, já sabendo das verdadeiras intenções da garota e já sabendo que ela ia ser interesseira, então Nai começa a conversar um pouco mais com a mulher, perguntando algumas coisas sobre ela.
e ela diz que seu nome é Angel. O YouTube pede para a garota passar o seu número para ele, e a garota passa na mesma hora sem pensar duas vezes. Em seguida, o rapaz pergunta de onde ela veio, mas a garota o interrompe perguntando se ele poderia tirar algumas fotos dela na frente da Lambo. O YouTube aceita sim e pede o celular dela para tirar algumas fotos. Então o Naya vai tirar as fotos da garota e elogia ela várias vezes. Em seguida, a mulher pergunta se poderia dar uma volta na sua Lamborghini. O rapaz aceita e eles entram no carro e vamos ver o que isso vai dar. Após eles entrarem no carro, a mulher já vai logo perguntando o que eles iriam fazer. Naya fala que gostaria de conhecer um lugar um pouco melhor e pede para a garota contar um pouco de sua vida. A mulher aceita e começa a falar para ele. Ela fala que trabalha como guia turístico e que viaja para vários lugares. O YouTube elogia ela, dizendo que achou ela a mulher ideal para lhe mostrar a cidade. A mulher fica toda animada, pensando que iria se dar bem com o garotão. Mas nessa hora, o YouTube fala a verdade para ela. Ele estava procurando uma garota para se divertir e apresentar novos lugares, mas que não poderia ser ela, pois ela é uma garimpeira de ouro. Em seguida, ele pede para a garota descer, que ele não quer mais nada com ela. A mulher tenta tirar satisfação, mas logo xinga o YouTube e desce achando ruim. Mas no fim, acabou sendo rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Kai, que vai fazer o teste da interesseira com Corvette. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo. A mulher fala que ela está ocupada no telefone. Ele pergunta se pode falar com ela bem rapidinho. Ele então pergunta para ela para onde ela estava indo, e a mesma responde que estava indo para a galeria. Em seguida, ele fala que achou ela muito linda e pergunta se pode pegar o número dela. Mas a mulher responde que é melhor não. De tanto ele insistir, ele acaba conseguindo pegar o número dela. Em seguida, ele se despede e vai na direção do seu Corvette. E vamos ver se ela vai ser interesseira ou não. E na mesma hora, a mulher vê o carro de luxo dele e vai atrás dele perguntando se ele não quer mais conversar com ela. O YouTube fala que achou que ela não queria mais falar com ele. Ela responde que foi gentil com ele e até passou o seu número. E pergunta se ele tem algum dinheiro para dar para ela. O YouTube pergunta por que ela acha que ele deveria dar dinheiro para ela. A mesma responde que foi porque ela foi legal com ele e pergunta se não pode entrar no carro. O rapaz fala que não gostou do jeito que ela falou com ele. Mesmo tendo dado o número de telefone, ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ele está atrasado para os seus negócios e que ele tem que ir embora para a sua empresa. A mulher pede para dar uma chance para ela para eles conversarem melhor. Ele então fala que vai dar a chance para ela e vai descer do carro para eles conversarem. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele então fala que ela é gata demais para estar solteira. Ela fala que não apareceu o pretendente certo igual a ele. O YouTuber fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e foi rude demais. Ela fala que estava falando no telefone e que não o conhecia. Ele então fala que ela passou vibrações para ele de ser uma mulher muito indelicada e que ele ficou chateado com isso. Ele então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e abre a porta do carro e pede para ela sair. A mulher acha ruim e pergunta se ele vai mesmo mandar ela descer do carro. O YouTuber fala que sim, que ele não quer mais sair com ela.
Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca. Mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela. E ela agradece o elogio. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Naya fala que tudo bem, que só queria fazer amizades. Ele então fala que ele é novo na cidade e só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala para ele que ali na esquina tem um restaurante e o ignora. Naya então se despede e vai na direção da sua Lamborghini. Mas na mesma hora, a mulher vem atrás dele toda interessada e pergunta o que ele queria mesmo com ela. O youtuber fala que só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala que pode levá-lo no restaurante e que ela também está procurando um lugar para comer e pode lhe fazer companhia. Naya então pergunta por que ela mudou completamente com ele, se antes ela nem queria falar com ele e disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala para ele esquecer isso, que agora ela está aqui para eles saírem juntos. O YouTube então pergunta se ela realmente tem namorado.
E ela fala que realmente tem sim, mas que ele não precisa ficar sabendo que eles estão saindo, porque ela já está quase terminando com ele. Em seguida, ele passa o telefone para ela para poder pegar o número dela. E dessa vez, ela passa o contato para ele sem pensar duas vezes. O YouTube fala que ela é muito linda e que ele gostou dela e desde o primeiro momento que ele viu ela passando. E que se ela for tudo isso mesmo, ele vai querer até namorar com ela. A mulher fala para ele que tudo é conversado e combinado. Ele então pergunta se o namorado dela vai ser um problema e ela responde que não. Ele então pergunta se ela quer vir mesmo com ele para almoçar junto. Ele então fala para ela entrar no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala para ele que eles podem ir almoçar junto. O Nair fala que eles podem escolher o melhor restaurante e depois eles podem ir para a casa dele, porque ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade. A mulher fica muito interessada e pergunta se ele tem mais algum outro carro. O Nair fala que sim e que esse é apenas um dos seus vários carros. Antes deles irem almoçar, ele pede para ela dar a volta no carro para ela mostrar para ele e fazer uma dancinha ali na frente. E ela faz do jeito que ele pediu. Mas tive que cortar essa cena porque a mulher acabou exagerando. Então ele fala para ela que agora ela pode entrar no carro novamente para eles poderem ir almoçar juntos. Ela dá a volta e tenta entrar no carro. Mas como já é esperado, o Nair tranca a porta do carro e não deixa a mulher entrar e fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e rejeita a mulher e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele.
Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate chavecando essa garota. Ele elogia ela e fala que gostou da roupa dela e que ela tá muito linda. E pergunta qual o seu nome. A mulher fala que não tem nome e que não quer conversar com ele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois de levar um fora, ele fala que ela foi rude com ele e caminha até sua Lamborghini e mostra para ela que ele tem um carro de luxo. Mas não demora muito. Quando a garota vê a Lamborghini do Nate, ela não resiste e vem voltando e vai atrás dele. E agora ela fala que tem nome e pede para ele abrir a porta para ela entrar no carro para eles conversarem. Nate fala que primeiro ela precisa dizer o seu nome. Então ela fala que se chama Ashley. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o youtuber. Nate pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. A garota responde que estava a caminho da sua casa. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa antes de ir para casa. E ela responde que não, mas pode fazer o que eles decidirem agora. O youtuber fala que está tentando arrumar um bom restaurante e pergunta se ela quer vir com ele. E ela topa e aceita o convite de Nate. Em seguida, Nate pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que come de tudo um pouco. Ele então fala que a maioria das garotas que saem com ele sempre gostam de frutos do mar. E ela fala que é muito caro, mas é muito bom e ela gosta muito. Nessa hora, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele e o ignorou. Ela responde que tem muita gente que mexe com ela na rua e que ela prefere não dar bola. O YouTuber pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não teria voltado para falar com ele. Ela responde que sim, que se ele tivesse um Honda Civic, ela não iria falar com ele. Nessa hora, ele fala que é melhor ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Iniciamos o vídeo com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e tenta se apresentar para ela, mas a mulher nem olha na cara dele e ele insiste e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não está bem e não quer conversar com ele agora. Ele continua insistindo e tenta pegar na mão dela, porém ela fala que tem namorado e não quer ser incomodada. Ele fala que só queria conhecê-la e nada demais. Mas depois de ser rejeitado pela garota, ele se despede e vai em direção à Lamborghini. E como num passe de mágica, não demora muito para ela vir atrás dele. Ela faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. Ele responde que sim, que está dentro do carro e é claro que o carro é dele. E pergunta por que isso importa. Ela fala que voltou para conversar com ele. Naya então desce do carro e fala que ela não queria a amizade dele e não quis falar com ele. Ela responde que agora ela mudou de ideia e que eles podem se conhecer melhor.
Em seguida, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundos. E ela responde que ela gostou do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Naya pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e gosta de curtir a vida sem ficar presa num relacionamento. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Naya. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Naya pergunta pra ela como que uma mulher linda igual ela ainda não tem namorado. E ela responde que, como ela disse, ela não gosta de se prender a nenhum homem. Então ele fala que ele não vai ter chance com ela então, mas ela responde que ele tem chance sim e para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que ele tem muita comida e bebida e gostaria que ela fosse com ele. Ela pergunta se fica muito longe daqui. Naya responde que não, que é bem perto. Ela então aceita o convite de Naya e os dois vão em direção à casa do youtuber. E dessa vez ele não quis chamar a garota de interesseira e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. Comente aí o que vocês acham. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini, e vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto, mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber.
O vídeo começa com Nair, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome, e fala que ela tá muito linda. Ela fala que se chama Jordânia. Nair elogia ela e fala que ela tem um corpo lindo e o seu rosto também é muito bonito. E a garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele se apresenta para ela. Nair pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Louisiana. Em seguida, ele passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O youtuber pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que estava indo trabalhar, que ela tem sua própria empresa. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e achou que ela seria uma ótima amiga. E a garota fala que pode ser sim sua amiga. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira se ela é tão linda. A garota fala para ele que é porque ela está focada agora no seu trabalho, e fala também que ela é personal trainer. Ele fala que ele imaginou que ela podia ser personal trainer porque ela está com o corpo muito em forma. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro dele que está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. E quando ela vê sua Lamborghini, ela elogia e diz que o carro é muito bom. Ele pergunta se ela já andou em um carro desse antes e ela responde que não. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela é personal trainer. E ela responde que já faz isso mais de 9 meses. Ela explica que chegou a pesar mais de 100 kg e teve que parar no hospital. E depois disso, ela fez academia e fez dieta e conseguiu emagrecer. E depois virou personal trainer. Papo vai, papo vem, e Nair fala para ela que precisa dizer uma coisa para ela. Então ele chama ela para eles descerem da Lamborghini, que ele vai falar lá fora para ela. Então ele fala que está gravando um vídeo para o YouTube para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele fala que ela passou no teste, não foi interesseira e que foi muito humilde. A garota fica muito surpresa. Ele pergunta como ela se sente e ela fala que está normal e confortável. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e entra na sua gloriosa Lamborghini. O vídeo começa com Damon chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela vai e elogiando ela, dizendo que ela é muito linda. A garota pergunta por que ele está falando daquele jeito com ela. Damon fala que só está tentando ser gentil com ela. Ele pergunta qual o nome dela, mas a garota não responde. O youtuber então pergunta por que ela está tratando ele daquele jeito e pergunta se é porque ele está meio gordinho. A moça olha para ele com um olhar de rejeição e fala que não está muito interessada e continua andando. O rapaz então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta na mesma hora com aquela conversinha de sempre. A moça pergunta para o rapaz se aquele carro é mesmo dele. O Damon confirma para ela que sim, e a mulher diz que aprecia muito esse carro. O rapaz então pergunta por que ela foi tão rude com ele ali na calçada e não queria nem dizer o seu nome. A mulher então pede desculpas e fala que não sabia que ele tinha um carro como esse. Damon fala que tudo bem e pergunta o nome dela, e ela fala que seu nome é Nicole. O youtuber pergunta para a garota o que ela estava indo fazer quando ele a abordou, e ela diz que estava indo ao shopping e pergunta se o youtuber não está afim de ir com ela, e que depois eles podem ir em uma festa que seus amigos irão fazer. Damon então muda de assunto e pergunta de onde a garota é. E ela fala que é dessa cidade mesmo e pergunta para Damon se ele é daqui, pois nunca o viu.
O YouTube então fala que a de Houston está ali a negócios. A garota entende e fala que pode apresentar alguns lugares legais para ele. Damon acha interessante a ideia da mulher e ela fala que eles poderiam ir agora. O Damon fala que tudo bem, mas antes deles irem, ele pergunta se a garota namora e ela responde para ele que não e pergunta se não vai atrapalhar os planos dela. E ela diz que não atrapalha em nada. Damon fala que tudo bem e ajuda ela a entrar em seu carro. E então a garota entra sem pensar duas vezes, achando que vai conversar com o rapaz e se dar bem. Após Damon ajudar ela a entrar, ele também entra no carro. A garota elogia o carro do rapaz, dizendo que seu carro é muito confortável e ainda é da sua cor favorita. O rapaz agradece e pergunta para a mulher com que ela trabalhava. E ela responde dizendo que trabalhava online e sempre está bastante ocupada e quando está com tempo livre conhece novos lugares. A garota então fala que ela conhece um restaurante de luxo e eles podem ir para lá, mas Damon diz que não precisa e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e ela só está ali com ele por causa do carro e pede ela para ela descer porque ele não quer mais sair com ela. A mulher então desce do carro achando ruim, mas no fim acabou tomando fora de Damon. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele a aborda e elogia ela, dizendo que a sua roupa está muito bonita e pergunta o nome dela. A garota fala que está com pressa. Nate pergunta para onde ela estava indo e a moça fala que está indo para casa e está com pressa, pois está cansada. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo conhecer novos lugares e novas pessoas. A mulher então fala que ela se mudou para lá há pouco tempo e também não conhece muitos locais e fala que ela também não pode ajudar ele com isso. O rapaz então pergunta se poderia pegar o número dela, mas ela se recusa a passar o telefone para ele. O YouTube pergunta se ela namora e ela diz que não. Nate então diz que se ela não namora, ela poderia passar pelo menos seu número para eles conversarem depois, mas a garota novamente nega e manda ele se olhar no espelho. O rapaz então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Nessa hora, o YouTube então caminha em direção ao seu carro de luxo e é nessa hora que a mágica acontece e a garota, quando vê o carro do YouTube, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta pedindo desculpas e falando para o rapaz que seu celular descarregou e que ela não pode mais pegar o Uber que tinha chamado. O rapaz então a questiona, dizendo que ela tinha sido muito rude com ele. A garota pede desculpas para o YouTube, mas pede ele uma carona e diz que eles podem se conhecer melhor. O YouTube então pergunta por que ela faria isso, sendo que agora há pouco ela foi super rude com ele e não queria nem passar o seu número. A garota então diz que ele não precisa ficar se lembrando do passado. O YouTube fala que ok e pergunta se a moça namora. E ela diz que é divorciada e que agora está procurando um marido que seja bem sucedido. O rapaz então entende e pergunta o que para ela é um marido bem sucedido. E ela diz que é um cara como ele, com um carro de luxos e com dinheiro. O rapaz então muda de assunto e pergunta o que ela está a fim de fazer. E ela responde que já que ele é novo, eles poderiam dar alguma volta para ela lhe apresentar alguns locais. Nate fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. A garota então imediatamente, sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem, vai atrás dele para entrar no carro. E após entrar, o rapaz pergunta a idade da garota e fala que ele tem 28. E a mulher responde para ele que ela tem 32. O rapaz então entende e conversam por mais alguns minutos.
E Nate pergunta por que ela se divorciou do seu marido. E a moça responde que eles não estavam se dando tão bem. Mas o YouTube então muda de assunto e pergunta por que ela voltou para conversar com ele de repente. E a mulher responde que ele estava a pé e ela é uma mulher que sabe os seus valores. Mas quando viu o carro do rapaz, percebeu que ele é um cara que está no mesmo nível dela. Nate pergunta se ela voltou pelo carro. E a garota fala que sim, mas que ele demonstrou ser um cara legal. O rapaz, após a resposta da garota, pede ela para descer do carro. E ela então pergunta por quê. Nate diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do carro. A garota tenta se explicar, mas Nate já sabia a verdade e novamente pede para ela descer. A mulher então desce do carro achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nair. Em seguida, o Nair fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nair fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nair questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nair, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nair. Dentro do carro, o Nair pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nair fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede para ela descer do carro. E ela desce e sai xingando o Nair, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e fala que ela está incrível, e em seguida ele pergunta se ela tem um nome. E a garota responde para ele que pergunta mais besta, que é claro que ela tem um nome, e pergunta o que ele quer com ela. Ele então fala que se chama London e achou ela muito linda e se apresenta para ela tentando pegar na mão dela. Porém, ela demonstra pouco interesse em pegar na mão dele. O youtuber então pergunta se ela não está interessada em conhecê-lo. E ela responde que ela não quer arrumar dor de cabeça para ela agora. E fala que está procurando um tipo diferente de cara, onde claramente não seria ele.
Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que já disse que ele não tem chance com ela. O London então a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que ela vê que o cara está de nave e é aí que a mágica acontece. Ela, na mesma hora, pede para ele esperar e diz a ele que, embora eles não se conheçam, eles podem se conhecer melhor. London então fala que era isso que ele queria, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela então fala que eles podem sair juntos e dar uma volta no carro dele, mas London a questiona que ele ainda não tem o telefone dela. A mulher fala com ele que lá dentro do carro ela vai passar o telefone para ele, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que faz sim, que ela só estava sendo um pouco difícil. O London então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá muito solteira. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e fala que eles podem conversar mais à vontade lá dentro. Ela dá a volta e entra no carro sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ela pergunta para onde eles vão. O London responde que ele quer conhecê-la melhor antes deles irem fazer alguma coisa. O London então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde para ele que isso não importa, mas que ela está com fome e aqui perto tem um bom restaurante. O London fala para ela que acha ela muito linda, mas que sinceramente ela não queria nada com ele e não deu nenhuma moral. Ela então fala que resolveu dar uma segunda chance para ele e que agora eles têm que aproveitar o momento, e fala que também quer ir no shopping para fazer compras. Nessa hora, o London fala que não vai comprar nada para ela e nem vai aproveitar nenhum momento, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que foi só ela ver o Corvette dele que ela queria sair com ele. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela tenta negar os fatos, mas desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Sensacional. O vídeo começa com Naya abordando essa morena para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda e a mesma agradece a ele. Ele então pergunta o que ela tá indo fazer e ela responde que tá indo fazer compras. Ele então pergunta qual é o nome dela e fala que se chama Naya e se apresenta para ela. O youtuber fala que estava andando pela vizinhança e ficou feliz em encontrar com ela, e ela pode ser sua amiga. Ela então responde que não, porque ela é comprometida. Ele então pergunta se o namorado dela não deixaria ela ter amigos, e ela responde que não, porque ele é muito ciumento. O Naya pergunta para ela se ela não pode mostrar a cidade porque ele é novo aqui na área. Ela responde que ela não está interessada e tem que ir embora. Ele aceita o não da mulher e vai na direção da sua Lamborghini. E quando a mulher vê que o carro que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem falar com ele perguntando qual é mesmo o nome dele. Depois dela falar o seu nome, ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele responde que claro que sim, porque ele está dentro do carro, e pergunta qual carro que ela achou que fosse dele. Ela responde que achou que ele nem tinha nenhum carro. Naya fala que esse é somente um dos seus carros de luxo e deixa ela ainda mais impressionada. Ela então pergunta se pode entrar no carro com ele. O youtuber fala que não, porque ele não a conhece. Porém, ela questiona dizendo que ele queria fazer amizade com ela. Ele então desce do carro e pergunta o que ela quer, e ela fala que quer tirar uma foto com o carro dele porque achou muito bonito. Naya então tira a foto dela com a Lamborghini e fala que ficou muito bom. Ele fala que ela leva jeito para ser uma modelo e elogia ainda mais a garota. E fala que essa foto vai bombar nas redes sociais. E ela agradece o elogio novamente. Em seguida, ele pede para ela entrar no carro com ele. Ele então chama ela para entrar na Lamborghini e ela entra sem pensar duas vezes.
Dentro do carro, ele pergunta se ela é mesmo de Houston. Ela então pergunta o que ele faz. Nair responde que trabalha com muita coisa, com aluguéis de imóveis, apostas esportivas e mercado financeiro. Ele fala que quer saber mais sobre ela e que quer conhecê-la melhor, e pergunta se ela tem mesmo um namorado. Ela explica para ele que tem namorado, mas que já está quase terminando porque não está dando muito certo. O Nair então fala que sabe o porquê que não está dando certo, porque ela é muito interesseira e só quis saber dele por causa do carro. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro, acaba sendo rejeitada pelo Nair e acabou se dando mal. Iniciamos o vídeo com London abordando essa mulher. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda e pergunta o nome dela, pega na mão dela e se apresenta. A mesma fala seu nome e agradece o elogio de London. London então diz para ela que ele é novo na cidade e está vindo à casa do seu primo, que está muito perdido e nem sabe qual a direção que ele deve ir, e pergunta como está sendo o dia dela, porque o dia dele está muito corrido. Ela responde que está ótimo o dia dela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles manterem contato. Ela responde que sente muito, mas ela tem um namorado. London então fala que ele não tem que saber de nada e que ela vai se divertir muito com ele, mas ela responde que não, que é fiel a ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem certeza e ela responde que sim e que ele não faz o tipo dela. London se despede e caminha até sua Lamborghini, e na mesma hora a mulher pergunta se o carro é dele. London responde que sim e pergunta se ela gostou e se ela quer tirar uma foto. E a garota responde que é claro, e ela faz poses para tirar a foto com o carro. Em seguida, ele mostra para ela e fala que ela ficou muito mais linda do lado do carro dele. Na sequência, a mulher tenta entrar no carro, mas London pergunta o que ela está fazendo, e ela responde que vai entrar no carro. Ele a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, e ela fala que sim, mas que isso não vai atrapalhar em nada dar uma volta com ele. London então fala que ela disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala que estava brincando e que ela gosta de homens com a barba igual a dele. Em seguida, London fala que eles podem sair para comer alguma coisa juntos e chama ela para ir com ele. Ela topa e aceita o convite. E os dois entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta o que o London quer fazer. E ele responde que estava indo comprar comida. Ela então dá a ideia para eles irem para o shopping fazer compras e tomar um champanhe. London então fala que ela tem namorado e que ela não poderia sair para beber com ele. Ela então responde que tem namorado, mas que isso vai ser um segredinho deles. Ela continua insistindo para eles irem para o shopping fazer algumas compras e ele dá presentes para ela. Então, nessa hora, o London fala que não vai gastar dinheiro com ela porque ela demonstrou ser interesseira. Porque deixou claro que ele não fazia o tipo dela e depois que viu seu carro ficou toda interessada e agora quer sair com ele e fazer várias coisas. Ela fala que viu que vale a pena sair com ele porque ele é um cara bem sucedido. London então fala que ela está interessada só no dinheiro dele e não nele. London então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. E ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela.
e pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com o Nair abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Nair fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O youtuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Nair, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Nair então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O youtuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Nair então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Nair pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Nair concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber elogia as tatuagens dela. Ele fala para ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade, e chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Nair.
Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Naya dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda moça, fala seu nome e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Malícia e London fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta de onde ela é. E ela fala que não é da cidade, mas que não pode falar agora porque ela está com muita pressa. London então dá em cima dela e convida ela para sair hoje com ele ou quem sabe outro dia. Ela responde que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ele perder o seu tempo. London então fala que tudo bem e abre a porta do Corvette e não demora muito para a mulher demonstrar interesse no carro de London. Em seguida, ela vem perguntando se o carro é realmente dele. London fala que sim e pergunta por que ela voltou. Ela pede desculpas e fala que não queria ser grosseira com ele. London então fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ela perder o seu tempo. Ela responde que achou que ele era um cara comum, mas que viu que ele faz sim o tipo dela porque ele é um cara bem sucedido. London então fala que ele está querendo almoçar agora porque ele está com muita fome e pergunta se ela aceita vir almoçar com ele. A garota aceita seu convite e entra no Corvette com London, achando que encontrou seu príncipe encantado. E vamos ver se o London vai levar para casa ou vai mandar ela descer do carro. Dentro do carro, o London pergunta por que ela não queria falar com ele no início. Ela responde que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Ele então fala que só fez um elogio e não disse nada demais. Ela então fala que isso agora é passado e o que importa é que ela quer conhecê-lo melhor. Papo vai, papo vem e o YouTube pergunta se ela está solteira ou se ela tem algum lance agora. Ela responde que não, que ela está bem solteira e fala que está na pista para se misturar. Nesse momento, a mulher começa a ficar falando várias vezes que o London tem dinheiro e quer ir ao shopping para fazer compras. Mas o London acha ruim e a questiona dizendo que ele ainda não tem nada com ela. Mas a mulher acha ruim e fala que ele tem muito dinheiro. London então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não vai pagar nada para ela. E manda ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim, mas acaba sendo rejeitada pelo YouTube.